Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo 18. Vamos ler o 17 e o 18, que diz assim: E de Mileto ele enviou alguém para Efeso, e chamou os anciãos da igreja. E quando eles chegaram, disse-lhes: Vós sabeis desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, qual foi a minha conduta entre vós o tempo todo. Podeis sentar. Meus queridos irmãos, em dezembro do ano passado, na nossa última reunião de obreiro, eu fiz uso desse texto da despedida de Paulo com os anciãos de Éfeso, falando sobre o relacionamento do obreiro com Deus. E voltei a esse texto nesta tarde para falar sobre o relacionamento do obreiro consigo mesmo. A primeira pessoa que você deve disciplinar para o bem-estar com Deus sou eu mesmo, é você mesmo. Paulo, em Efésios, ou melhor, em Romanos, ele deixa muito claro no capítulo de número 7, sobre a luta travada que ele tinha concernente a disciplinar, a autodisciplina de si mesmo. E findando o capítulo 7 de Romanos, ele até grita e disse: miserável homem que sou. Porque ele aponta ali dois tipos de natureza que estão operando em sua vida. Aquela natureza que pende para os desejos carnais, satisfazer o ego, e aquela outra natureza espiritual que quer pender-se para as coisas do Espírito, pender-se para os momentos com Deus. E como ele vê que aquela outra natureza, a que pende para o pecado, está vencendo, ele grita e disse: desaventurado homem que sou. Ele também vai apresentar essa mesma ideia lá em Gálatas, no capítulo 5, sobre a luta entre o desejo da carne e o desejo do Espírito. Na segunda carta aos Coríntios, ele também apresenta a guerra que ele leva. E ele disse que ele esmurra a si mesmo, não proferindo golpes ao ar, mas ele se submete, se subjuga para prestar a Deus um serviço que agrade a Deus, mas que em primeiro lugar, tem que ser um serviço que passe por um crivo. Ele vem dizer que a prioridade da vida dele, e ele já disse também a Timóteo, aconselhando Timóteo, ele disse: olha, você fazendo isso, vai salvar não somente você, mas também aqueles que te ouvem. Então a preocupação de Paulo não é somente anunciar o Evangelho. A preocupação do Paulo é viver o Evangelho. Porque há uma grande diferença entre ser propagador do Evangelho e aquele que vive o Evangelho. E Paulo, ele vem demonstrar que nesta batalha ele não está disposto a perder. Nesta inclinação para o erro, para o pecado que está habitando nele, ele não está disposto a perder, ele não aceita nem empate.
O negócio dele é: vou vencer, não vou dar trégua. Ele disse: eu esmurro meu corpo, eu subjugo meu corpo, eu me gasto, eu me deixo gastar. Depois ele aconselha dizendo sobre essa guerra entre a carne e o espírito, em Gálatas. E no próprio Gálatas 2:20 ele disse: com Cristo estou crucificado. Então nós estamos diante de um homem que, antes de falar, antes de ensinar, antes de orientar em qualquer aspecto da vida, ele primeiro estava vivendo, praticando, observando e dizendo: olha, pode fazer, devem fazer, porque funciona e é por aí que é o caminho. Então o evangelho dele, ou a pregação dele, devido a esta forma de vida, ganhava uma autoridade, tinha um peso de autoridade, porque o que pode tirar de um arauto é a falta de uma aplicabilidade na vivência, na prática. Então, como que Paulo se relacionava consigo mesmo? E como o obreiro deve se relacionar consigo mesmo? Nós não somos melhores do que os crentes. Nós estamos em pé de igualdade. Paulo apresenta, para se relacionar-se consigo mesmo, aqui neste versículo que nós fizemos leitura, ele apresenta uma vida consistente. O que é uma vida consistente? Para que você possa entender, eu tenho que abrir um pouco e dizer para você sobre uma vida inconsistente, ou aquela vida cheia de altos e baixos. É como fazer o gráfico de uma vida e observar se aquela vida é consistente em princípios que ela afirma como verdade. Se aquela vida vai em progresso, em ascendência, significa que ela está tendo consistência naquilo que realmente ele afirma. Lamentavelmente, nós estamos cercados nos dias de hoje por obreiros de uma vida inconsistente. E um obreiro inconsistente, pusilânime, ele não vai chegar a parte alguma. A consistência é provada no deserto, nas adversidades da vida, no momento de luta, de sofrimento, de escassez. Há duas maneiras que o diabo te prova com toda a sua força, ou que tenta com toda a sua força: ou quando você está no pináculo, ou quando você está no porão. Quando você está no pináculo, ele te prova com orgulho, e quando você está no porão, ele te prova dizendo que você é um miserável. Então, esta consistência de vida significa que nos meus princípios, as decisões do meu caráter, as práticas das disciplinas espirituais, eu não vou arrefecer, eu não vou voltar atrás, eu vou permanecer, ainda que isso venha me custar a própria vida. Há decisões que a gente toma que tem um preço elevado, e esse preço muitas vezes vai acima da nossa própria vida. É por isso que Apocalipse diz: ser fiel até a morte. São decisões de ser fiel, são princípios de fidelidade que eu não vou negociar, ainda que em face
da própria morte. Essa consistência, Paulo fala em Filipenses, no capítulo 3, ele disse: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Paulo está dizendo, não que eu já tenha alcançado, mas aquilo que era para mim lucro, eu considerei como esterco, para que possa alcançar a Cristo. E ele disse mais: eu deixo para trás as coisas que ficaram, e eu prossigo para um alvo, para uma meta, para um objetivo. Quando a vida é consistente, ela não se deixa amarrar pelas coisas que lhe cercam. Paulo também disse a Timóteo: nenhum soldado que milita se envolve com as coisas desta vida. Aos Hebreus, ele escreve no capítulo 12, dizendo: deixando todo o embaraço e o pecado que nos assedia, corramos a carreira que nos está proposta. Consistência. O que leva um obreiro a ser inconsistente é ele deixar que todos os erros e falhas que aconteceram na sua vida passada queira acompanhá-lo na vida presente. O que passou, passou. E ter uma vida consistente significa: não vou cometer os erros passados, não vou viver propagando os erros passados. Daqui para frente, eu vou lutar, vou batalhar, para que eu não seja de maneira alguma um obreiro que amanhã estou no pináculo e na outra manhã estou descendo ladeira abaixo. Então Paulo disse sobre uma vida consistente, desde o primeiro dia. Ele diz: vocês sabem como foi que eu me portei, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, até aquele dia. Ele está dizendo: vocês observaram minha forma de ser, vocês viram como eu tratava os negócios. Eu não mandava ninguém orar, eu orava. Eu não mandava ninguém pregar, eu pregava. Eu não mandava ninguém jejuar, eu jejuava. O que é que Paulo está deixando neste momento de despedida para os anciãos de Éfeso? Ele está dizendo: lembra que eu dei a vocês o exemplo. Lembra que a minha vida foi consistente desde o primeiro momento. Eu não afrouxei, eu não voltei atrás, eu não tomei outro posicionamento. Nós somos dirigentes de igrejas. Pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus, nós estamos na frente da obra do Senhor. E é quem dirige igreja, quem é obreiro, ele está exposto numa vitrine. Assim como um manequim que você passa numa vitrine de uma loja e vê ele lá, ele está exposto. Então todos estão olhando para você. Qualquer ato seu, qualquer gesto seu, qualquer palavra sua pode tanto edificar ou pode tanto destruir a vida daqueles que estão olhando para você e para mim. Por isso se faz necessário uma vida consistente, uma vida realmente pautada pelos princípios da palavra. Paulo, ele demonstra ser um homem que tem uma moral elevada no ministério.
Ele disse em 1 Coríntios que ele não andava mercadejando a palavra, vendendo a palavra. Ele não servia a Deus por aquilo que ele poderia ganhar como lucro. Ele servia única e expressamente de uma forma voluntária. Não que ele não teria o direito de receber salário, mas ele sabia muito bem que quando havia a igreja que não tinha condições de lhe fornecer salário, ele disse: essas minhas mãos foram um instrumento utilitário para comer tanto a mim como aqueles que estavam comigo. Então a moral dele era tremenda. Ele fazia ofertas, e eram ofertas volumosas, para levar para o atendimento dos necessitados em Jerusalém e toda a Judéia. Eram vários volumes de dinheiro. Como ele tinha uma vida consistente, um ministério de uma moral elevada, não havia qualquer censura concernente a entregar volumes significativos na mão dele, para que ele pudesse levar a Jerusalém. Ele não separava para ele daquilo ou daquelas ofertas. Ele era fiel no trato do dinheiro. Um grande problema que neste século tem enfrentado a maioria dos ministérios é concernente ao trato financeiro. O que é meu, o que é de Deus, é de Deus. E o obreiro não deve nem usar essa expressão, o que é meu. O que é meu é de Deus, o que é de Deus é de Deus. Porque Deus é dono de tudo. Dono de tudo. Onde está sendo investido, Paulo, os volumes financeiros que colocamos em suas mãos? Ele rendia contas, ele prestava contas. Ele não era um enganador, porque ele viveu na Ásia por muito tempo, pregando o Evangelho, e se houvesse qualquer mancha que o desabonasse no trato exclusivo financeiro, ele não tinha um legado espiritual para corrigir, exortar, e nem serviria de exemplo. Então a vida dele era esta vida, de uma moralidade. Ele tinha uma vida transparente. Todos podiam olhar para ele e ver que ele era aquilo que ele falava ser. Muito diferente dos dias atuais, em que temos dois discursos, um para esse púlpito e outro para aqueles que nós tratamos fora. Não existe um lugar aonde é mais fácil ser hipócrita do que aqui. No púlpito é o lugar mais fácil de ser hipócrita, de passar uma imagem daquilo que não somos, de querer trazer uma palavra para os outros daquilo que não vivemos. Paulo tinha uma vida transparente. Ele era aquilo que pregava e vivia aquilo que pregava. Muito diferente dos dias atuais. Ele tinha um testemunho pessoal, comprometido com a verdade. Ele tinha esse compromisso consigo mesmo. O seu testemunho pessoal não está à venda. É como aquela frase que se popularizou esta semana: eu não estou à venda, querida,
Não estava à venda o seu comprometimento e o seu testemunho pessoal. Não haveria possibilidade de corrompê-lo. Haveria sim, se ele aceitasse, mas dentro a sua decisão, as suas primícias, não haveria como corromper esse testemunho pessoal, esse compromisso consigo mesmo. O dinheiro não o corrompeu, a fama não o corrompeu, o extrato elevado de seu conhecimento e cultura não o corrompeu. Ele mantinha o seu testemunho pessoal. Ele dizia: com Cristo eu estou crucificado, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O que viver que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Este era o testemunho dele. Compromisso consigo mesmo. Eu não vou danificar a minha alma, eu não vou danificar o meu testemunho, eu não vou danificar a minha moralidade, eu não vou danificar, eu não vou trazer uma marca para a minha vida. Não, nada vai apegar na minha vida. Eu vou passar pelo ministério e chamar os demais e reunir eles e dizer: vocês sabem como foi o meu agir e o meu portar desde o dia que eu entrei na Ásia? Vocês sabem como foi? Eu lutei, eu batalhei, eu sofri, eu chorei, eu sangrei, eu jejuei, eu orei. Mas eu quero dizer a vocês que é desta forma que serve a Deus. Aleluia. Segundo, relação do obreiro consigo mesmo. Primeiro, uma vida consistente. Segundo, a vida do obreiro é a vida da sua mensagem. A vida do obreiro é a vida da sua mensagem. Se a sua vida não está pautada pelos princípios da mensagem que você transmite, lamento dizer que a tua vida é um fracasso, e a minha também. Não é questão de oratória, não é questão de homilética, não é questão de exegese, não é questão de hermenêutica, não é questão de teologia, nada dessas coisas. Isso é muito bom para o cumprimento do entendimento. É questão de vida. No altar não aceita queimar o diploma da teologia, da universidade, da faculdade. Não, no altar de Deus se queima é o próprio homem, é o sacrifício agradável a Deus. É o obreiro que se coloca ali e diz: Senhor, acende o braseiro, taca fogo, queima a carne, para que o que sobrar seja para a glória do teu santo nome. Enquanto não estivermos incendiados com a brasa do altar, a nossa mensagem não passa de um canto de niná para embalar berços de criança. A vida do obreiro é a vida da sua mensagem. Uma mensagem em pouco tempo você faz e prega, mas uma vida dura por todo sempre. Por todo sempre. A mensagem é o seu talento funcionando. A mensagem é a sua capacidade intelectual, inspiracional e também espiritual. Mas é o funcionamento do seu talento. Esta é a mensagem. Mas a mensagem não faz o obreiro. Nós precisamos tirar de nossa mente e do nosso entendimento de que pelo fato de que alguém
trouxe uma excelente mensagem, é que aquela pessoa é realmente o bambambam, a mosca branca. A igreja e nós obreiros cometemos o grande equívoco de julgar as pessoas ou de analisar as pessoas pelo seu talento. Analisamos ela pelo seu talento, é porque o fulano fala bem, é porque o fulano prega bem, é porque o fulano traz um bom estudo. Isto você aprende com a técnica. E nós achamos que essas pessoas que têm talento são os que andam próximo do coração de Deus. Que o talento faz com que estas pessoas sejam lembradas como grandes personalidades. E esta miséria incutiu no seio da igreja. Hoje você faz um congresso e a primeira pergunta que se fala é essa: quem é que nós vamos trazer? Fulano prega bem, pastor. Prega bem, que maravilha. Aí você vai fazer uma análise da vida dele, ele já está no 14º matrimônio. Tem envolvimento até com BO de polícia concernente a roubo. Tem um caráter defeituoso, mas ele prega bem, pastor. Ele traz a multidão, ele sabe convencer a multidão, ele sabe tocar na sensibilidade da multidão. E alguns deles, se você colocar num congresso e dizer para os irmãos: quem que você prefere que venha pregar nesta noite no nosso congresso? Jesus Cristo de Nazaré ou esse pregador famoso? O que eles vão dizer? Não, Jesus não faz sucesso, traga esse pregador famoso. Porque nós estamos priorizando o talento. E em contrapartida, Deus prioriza caráter. É diferente. Eu prefiro um obreiro que não saiba muita coisa de Bíblia, que não saiba pregar e quem sabe tem dificuldades de ensino, mas que tem uma vida santa, limpa, que todos possam olhar para ele e dizer: este homem não tem manchas em que podemos apontar, do que um que fala mistério, pula num pé só, mas tem uma vida como se fosse um puleiro de galinheiro. A mensagem, ela não faz o obreiro. O que faz o obreiro é a sua vida, é a minha vida. É o talento que está falando mais alto hoje. Mas o que fala mais alto diante do trono é o caráter. Porque você e eu não somos conhecidos diante de Deus por sermos obreiros. Não somos conhecidos diante de Deus por sermos pregadores ou ensinadores ou cantores. Somos conhecidos diante de Deus pela vida de um caráter transformado, limpo, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. É o caráter. E Deus busca homem de caráter. Porque ser obreiro nos dias de hoje, se não tivermos realmente o caráter, o talento não consegue nos dar firmeza. O caráter sim. O caráter te leva a passar pelas provas, mas você sai do outro lado sem chamuscar as vestimentas.
O caráter leva você a ser lançado na fornalha. Mas você não fica sozinho, porque quando jogaram os 3 lá, o Senhor disse: eles não podem ficar sozinhos, meu filho, desce lá, fica lá com eles. Mas se eles fossem homens que não tivessem um caráter, Jesus não associa com quem tem mau caráter, Ele quer estar com quem comunga do caráter celeste. Quando Daniel é jogado na cova dos leões, se ele não fosse um homem de caráter, o leão tinha estraçalhado a ele. E ele diz para o rei: ó rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, porque ele não viu nenhuma falta em mim, me considerou como inocente, viu que eu não fiz nada de mal, nada de errado, viu que eu realmente pauto a minha vida pelo caráter. Por mais que eu estou com o cargo de 3º governador de todo o império, mas eu não lancei mão em suborno, eu não peguei propina, eu não privilegiei um ao outro, eu não tomei daquilo que não me pertence. Não, eu mantive a minha fidelidade a Ele. Por isso que quando eu caí aqui dentro, o anjo já estava primeiro, e o anjo não pôde me tocar. Aleluia. É o caráter que certifica a minha e a tua mensagem. Quem vai trazer a palavra? É o fulano. Será que ele já pagou o armazém do seu Manuel? Quem é que vai trazer a mensagem? É o fulano. Será que ele parou de ficar olhando para as meninas da igreja e piscando? Quem vai trazer a mensagem? É o fulano. Mas será que ele parou de bater na esposa? Quem vai trazer a mensagem? É o fulano. Será que ele deixou de beber? Irmãos, tem obreiro que bebe, mas não é a água que passarinho bebe, não, é aquela que o passarinho não bebe. Obreiro que mente, engana, obreiro que se envolve com faccioso, com divisores, obreiro que engana, que se for possível ele vende Jesus por 30 moedas. Tem obreiro de toda a qualidade, mas como é tão gostoso quando diz alguém vai levantar para trazer a mensagem, você diz: poxa, vou ouvir algo genuíno, vou ouvir algo de uma fonte limpa. Essa fonte não tem sujeira, essa fonte é limpa, a água jorra verdadeiramente. Aleluia. A vida do obreiro, ela não pode estar descompassada com o seu ofício. Não. Nós não damos carteirada como obreiro. Eu sou obreiro, eu sou pastor. Não, meu irmão, não damos carteirada. Você não precisa dizer o que você é. O seu caráter diz o que você é. A sua maneira diz o que você é. Um obreiro foi ao Banco do Brasil fazer algumas atualizações no seu cadastro. E o atendente está ali no computador, ele senta, e antes de qualquer coisa ele faz uma saudação, olha para o atendente e diz: bom dia, eu desejo que o seu dia seja um dia produtivo, abençoado, que nenhum problema aconteça em todo o seu horário de trabalho. Aquele rapaz para, olha, e diz: pois não, o que o senhor deseja? O obreiro disse: eu vinha atualizar o meu cadastro. Pois não, o senhor tem um documento? Entrega o documento. E aquele atendente começa a fazer
a atualização. Chega um momento, o atendente pergunta: qual é a sua profissão? Ele disse: olha, pela misericórdia de Deus, eu sou um obreiro. Um obreiro como? Pastor? Sim, eu sou um pastor. Ele disse: logo vi que eu estava falando com uma pessoa especial. Você não precisa dizer quem você é. Basta você colocar em prática o caráter. O caráter. As maneiras que o caráter impregnou na sua vida. E você vai ver que os demais vão ficar sabendo o que você é. Primeiro, uma vida consistente. Segundo, uma vida de mensagem vivida. E terceiro, uma vida de santidade. O pecado do obreiro é o príncipe dos pecados. O pecado do obreiro é o príncipe dos pecados. Porque o obreiro é o único ser nessa terra que peca conscientemente, premeditadamente. Ele não pode invocar ou alegar o desconhecimento. Ele não pode invocar e alegar a ignorância. Não há álibi para ele. Não há como fugir da responsabilidade. Quando o obreiro peca, ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que ele está cometendo. Ele sabe que ele está quebrando regras, quebrando princípios, entrando por um caminho que não deveria entrar. Ele sabe disso. A Bíblia fala de um homem muito forte, conhecido como Sansão. Eu e você não tivemos promessas tão grandes como teve Sansão antes de nascer. O nome Sansão significa aquele que brilha como o sol. E antes dele vir a este mundo, já havia sido entregado nas mãos dos seus pais o manual de funcionamento daquilo que aquele rapaz iria fazer. Não tinha como dar errado. Ele sabia o que deveria fazer. Ele estava consciente daquilo que deveria fazer. Ele foi dotado de um talento extraordinário. Mas ele também sabia o que não deveria fazer. O que ele não poderia fazer. Porque se fizesse, comprometeria tudo aquilo que Deus havia planejado. Mas ele, lamentavelmente, ainda com promessas grandiosas, ainda com todo o aparato à sua disposição, ele veio com um pequeno defeito de fabricação. E o pequeno defeito que ele trouxe é o pecado. A semente lá dentro. Bastou ele crescer, e a sua vocação por mulheres vieram à frota. Apareceu, as primeiras palavras dele é: eu vi uma mulher. E foi por isso que ele perdeu os olhos, porque ele só tinha olhos para ver mulher. E nós encontramos este homem de cama em cama de prostitutas, até que uma colocou fim a esta saga. Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Ele disse: mais uma vez me levantarei, e mais uma vez serei vitorioso. E diz a Bíblia: não sabia ele que o Senhor já havia se apartado dele. Porque há limite, meu irmão.
Ou coloca um ponto final no pecado e volta arrependido para ser restaurado, ou este pecado te leva à morte, te leva a uma destruição total. Sansão, ele descobriu as penas duras, a desgraça que é viver no pecado. Os filisteus prenderam ele, vazaram seus olhos, prenderam com cadeias e correntes e o levaram para moer trigo. E lá moendo trigo está ele. Mas há algo pequeno nessa passagem do capítulo 16 de Juízes. Disse: e o cabelo de Sansão começou a crescer. Sansão teve tempo, enquanto ele rodava aquela pedra do moinho para macetar os grãos de trigo, ele pôde pensar: que tolo que fui, que burro que fui, que animal que eu fui. Deus me escreveu um projeto tão lindo, entregou para minha mãe antes de eu nascer, promessas e possibilidades todo ao meu alcance. Eu estraguei tudo, eu destruí tudo, eu acabei com tudo. Por que fiz isso? E lá está ele. A Bíblia não disse quanto tempo, mas lá está ele, dia, noite, dia, não tinha mais visão, cego. Lá está ele, o grande herói, o homem das grandes possibilidades. Perdeu tudo. Os pecados de um obreiro é o príncipe do pecado, é o pecado mais terrível. Você e eu podemos ocultá-lo por tempo, podemos guardar escondido que ninguém saiba, mas aquele que nos chamou, seus olhos todo vê, e nós não temos como esconder daquele que tem os olhos de chama de fogo. Ele sabe se a gente ora, Ele sabe se a gente lê a Bíblia, Ele sabe se a gente tem uma vida de santidade, Ele sabe de tudo. Ele conhece tudo. Paulo tinha uma vida sem contradição. A mensagem que Paulo pregava era a vida que Paulo vivia. Não havia contradição. Ele vivia aquilo que pregava e pregava aquilo que vivia. Não havia contradição. Quando ele estava falando, não tinha ninguém que poderia levantar e acionar o dedo em sua direção e dizer: você está falando, mas você não está vivendo. Essa semana eu estava lendo o livro do Avivamento, e o escritor disse que ele foi participar de uma conferência de oração. O melhor culto nosso obreiro, é o culto da oração. Este é o nosso culto. E o melhor culto para os crentes é o culto da oração, porque a oração é o alimento sólido. E ele diz que aquele obreiro, naquela convenção, naquela conferência de oração, ele se levantou e detonou com todo mundo. Era uma conferência só de obreiros e ele detonou com todo mundo, assim como eu estou fazendo nessa tarde. Ele acabou com todo mundo, falou um monte e disse: amanhã
nós vamos ter uma vigília. Vamos passar a noite toda orando. Os obreiros ficaram todos entusiasmados. Quando foi no outro dia à noite, se reuniram para orar. E cadê aquele que tinha convocado para orar? Foi dormir. Não havia afinidade entre vida e mensagem. Vida e mensagem. Hoje nós precisamos de uma vida santa. Eu e você precisamos que o Espírito Santo nos ajude, nos jogue no chão se for preciso, de boca para baixo, arranque nosso coração do seu eixo, leve-nos até a fonte do clamor, ao ponto de não restar mais nada de nós, e vivermos a santidade, sermos santos de verdade, não santos figurativos. Não somos santos da Igreja Católica, somos santos do nosso Deus. Somos chamados para viver essa santidade, e eu e você temos a responsabilidade. Que conheçam você e eu de homens que andam quebrantados na presença de Deus, buscando a santidade. Me disseram que os homens mais santos são os mais quebrantados. Os homens mais santos são os homens que choram mais. São os homens que lamentam por sua miséria. Eu estava em São Paulo, numa reunião em São Paulo, e conversando com um pastor. Estava eu, este pastor e um amigo dele, e passou uma pessoa, e aquele amigo disse: pastor, o senhor está vendo esse fulano? O pastor disse: sim. O senhor sabia que ele foi preso roubando gravatas? O pastor olhou para ele e disse: ainda bem que é ele, porque se fosse eu, aonde eu estaria? E os seus olhos merejaram de águas. Eu olhei para ele, disse: entendi. O homem de santidade, ele quando vê o erro no outro, dói nele como se fosse nele. E ele disse: que seria de mim? Um homem de santidade, ele grita: ai de mim que estou perdido. Uma pequena mancha é uma marca que dói a sua alma. Uma vida de santidade sem contradição. Ele não tem uma mensagem para o púlpito e uma vida fora dele. O púlpito não te faz santo. Este lugar não faz ninguém santo. Este lugar não faz ninguém santo. Este lugar é para aqueles que sobem quebrantados, dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim. Me ajuda. Teu povo veio e eles querem ouvir uma palavra. Me ajuda.
Este lugar não faz ninguém santo. Não adianta colocar as melhores cadeiras e as maiores com um encosto maior. Esse encosto, eles olha, o principal está lá. Quem será que é aquele? Será que é Miguel ou Gabriel? Quem é ele? Nós aqui usamos este extrato figurativo, achamos que o que sentamos nessas cadeiras é que somos os santos, e aquele que fala é o santo maior. Não, meu irmão. Púlpito não faz ninguém santo. Púlpito é um lugar que o quebrantado sobe tremendo as pernas, buscando na sua mente o que foi de errado que eu fiz, aonde foi que eu pequei, essa semana passou, o que eu fiz, o que eu fiz de errado. E enquanto ele está ali, ele pode se consertar com Deus e vir aqui, debaixo do temor de Deus, e dizer a todos: sejamos santos, porque o nosso Deus é santo. Credencial não faz ninguém santo. Ah, mas eu agora tenho uma credencial de pastor, e daí? O diabo tem todas as credenciais que você possa imaginar. Ele já teve credencial de Lucifer, anjo de luz. Ele hoje tem credencial de Apolion, de diabo, de Satanás, daquilo que você possa imaginar. Ele tem credencial de tudo. E nem por isso ele deixou de ser diabo. E nem por isso ele tornou-se bom. Ah, mas eu tenho uma credencial do ministério do Belém, pastor, e daí? Se não houver santidade, não é apresentando a credencial que o pecador vai se converter. Não é apresentando a credencial que o Espírito Santo virá nas nossas reuniões. Não, meu irmão, é uma vida santa, quebrantada. Xarabagá, Shakata, Rimanamassori, Andarai. Que o Senhor nos ajude a ser santos. Que longe de nossas vidas saia todo orgulho, prepotência, arrogância. Sejamos humildes. Um caráter santificado é o que dá poder à sua mensagem. Conta-se de Finney, que chegou em uma fábrica de tecelã, ou de tecelão, e o proprietário da fábrica começou a mostrar a fábrica para Finney. Ele era um tipo exótico, Finney, magrelo, cabeça grande. E ele entrou na fábrica e as moças começaram a olhar para ele e sorrir. Mas não aquele sorriso de bem-vindo, aquele sorriso de chacota, de zombaria. A certa altura ele para no corredor da fábrica e começa a olhar firmemente para uma moça. E de repente aquela moça começa a chorar. E o pranto começa a invadir toda a fábrica. O dono da fábrica disse: interrompemos o trabalho, porque é mais urgente acertar a vida com Deus do que fabricar peças de roupa. Lugares que ele foi pregar, em que a bebida alcoólica, a prostituição graçava por todas partes. Mas disseram: Finney vai vir fazer uma cruzada aqui.
as tabernas, os botecos, os prostíbulos, todos fecharam, porque é um homem que anda em santidade. O Espírito Santo anda junto, ele vai junto, você não vai só. Quem está vindo aí? É o fulano. E ele vem só não, ele vem acompanhado. Com ele vem o Espírito Santo. Atrás dele vem o exército do Deus vivo. Porque Deus ainda preparou este planeta para que o homem santo pise e faça a diferença. Aleluia! O que dá poder à tua mensagem é a tua santidade. O Espírito Santo se une com quem vive em santidade. E a sua mensagem, ela não precisa ser rebuscada. Facebook, YouTube e tantos outros canais estão cheios de mensagens das mais rebuscadas possível e imaginável. Deus não está buscando mensageiros que possam surpreender o povo, não. Deus está buscando homens que tenham uma mensagem que transforme o povo. As nossas igrejas estão cheias de gente, mas que não são convertidos. Aliás, nós temos obreiro que não é convertido. As nossas igrejas estão cheias de gente que não são convertidos, nunca experimentaram a Deus, eles não sabem quem é Deus. Mas então por que estão na igreja, pastor? É que nem a outra religião tradicional. Meu pai nasceu nessa, eu me criei nessa, e eu aqui estou. A falha é deles? Não. A falha não é deles, a falha é nossa. A falha é nossa, porque nós pregamos para agradá-lo, nós pregamos para animá-los, nós pregamos para dizer a eles que eles são bonzinhos, bonitinhos. Nós escolhemos os textos bíblicos que falam de amor, de prosperidade. Você deve pregar isso. Mas você precisa apresentar o teu Deus a esta pessoa. Apresentar Ele através da tua mensagem. Que Deus nos ajude. E que tenhamos um compromisso conosco mesmo. Desligue um pouco o celular. Saia um pouco do WhatsApp, do Facebook. Volta para aquele cantinho da oração. Vai lá. Quem sabe ele está empoeirado. Aquele lugarzinho onde você dobrava o joelho na madrugada, ou quem sabe horários dos dias. Está esquecido. Volta lá. Volta lá. Diga: Jesus, eu estou aqui de volta. Estou voltando. Você vai ver que ele nunca foi embora de lá. Ele sempre esteve lá te esperando. Sempre esteve te esperando. E a esperança e a expectativa do coração dele é: ele vai vir hoje. Hoje ele vai tirar um tempo. Ele vai tirar uns minutos e ele vai entrar aqui. E quando ele entrar e dobrar o joelho, eu vou pegar ele. Eu vou abraçar ele. E vou dizer: como eu estava com saudade de você. Como eu estava com saudade de ouvir a tua voz. Como eu estava com vontade de dar um abraço e dizer para você:
que o meu projeto ainda está de pé, está firme, eu não mudei uma vírgula com você. Eu só quero que você me priorize, que você se lance nos meus braços, que me abrace. Chame-me de Deus, chame-me de teu Salvador, chame-me do teu Senhor. Diga mais uma vez que tu me ama, que tu me queres, que você não sabe viver sem mim. Diga que eu sou o amor da sua vida, a razão da sua vida, o desejo da tua alma. Diga-me. Aleluia. Aleluia. Volta lá. Pastor, a minha mensagem já não chega no coração de ninguém. Para mim tem sido um peso ir aos cultos, abrir a porta daquela congregação, ou encontrar aquele diácono de novo lá. Eu já não tenho mais alegria. Os hinos já não me causam alegria. A leitura da palavra já não me causa alegria. É uma coisa seca, sem sentido. Aquele compromisso consigo mesmo. Volta lá. Diga para Deus: Deus, eu preciso, sem ti eu não posso. Sem ti eu não posso.